Aliados ocidentais concordaram em colocar um limite no preço do petróleo russo. O grupo G7 de nações, bem como a Austrália e a União Europeia, decidiram que nenhum país deve pagar mais de $60 por barril, um pouco abaixo do preço atual de $64. Vladimir Putin diz que está proibindo a exportação de petróleo para nações selecionadas a partir de fevereiro. A Rússia financia sua guerra com as exportações de gás e petróleo, lucrando bilhões de dólares. A Europa tem sido dominada pelas consequências da guerra da Rússia na Ucrânia. Os preços da eletricidade e do gás dispararam. Governos forçados a intervir. O presidente russo Vladimir Putin proibiu a exportação de petróleo bruto para nações que impuseram um teto de preço. Sobre a guerra na Ucrânia. Oi, a todos. A partir do dia 5 de dezembro de 2022, a União Europeia implementou um plano mestre para impor algo chamado teto de preço do petróleo na Rússia, onde eles limitariam a compra de petróleo a $60 por barril, e isso enviou mais uma onda de choque em todo o mundo. Por quê? Porque, em resposta a isso, a Rússia anunciou uma proibição de todas as exportações de petróleo para o G7 e todos os outros países que seguem este teto de preço. Isso é o que marca o início de mais uma rodada de guerra econômica entre a Rússia e 8 dos países mais poderosos do mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e até mesmo a Austrália. E assim como a guerra do gás e as sanções, essa batalha econômica vai ter um impacto duradouro na Índia, China e em todos os outros países do mundo. E a Índia literalmente se equilibra na tênue linha da diplomacia entre essas críticas guerras econômicas. Então, o que é e como funciona essa estratégia de limite de preço? Qual é o plano da Europa para paralisar o poder do petróleo russo? Como a Rússia está reagindo e buscando vitória na guerra ucraniana? E mais importante, como essa guerra econômica afetará a economia indiana? Mas antes de entrarmos neste extenso episódio, quero agradecer brevemente a Vested, nossa parceira, por apoiar nosso conteúdo. Vested oferece um meio fácil de investir em ações dos Estados Unidos da América sem taxas de corretagem, de inscrição na plataforma ou fixas em depósitos nos Estados Unidos da América. Eles também têm um recurso maravilhoso como o West, que permite investir em ações temáticas de sua escolha. E isso também de uma maneira completamente legal. A melhor parte é que eles valorizam a segurança do seu fundo e títulos, o que é extremamente importante em tempos como esses. Essa é a razão pela qual, com a Vested, seus fundos estão completamente seguros. E cada conta que é registrada com a Vested, ela é segurada pela Securities Investor Protection Corporation, ou pela Corporação de Proteção ao Investidor em Valores Mobiliários, e isso também até $500 mil. Você pode verificar suas posições no portal Drive Wealth, custodiante de suas ações, fazendo login diretamente. Com a Vested, você pode começar sua jornada de investimento com apenas $30 e comprar ações a partir de apenas $1. Sim, você ouviu certo. Com a Vested, você pode comprar ações em frações como desejar. Você não precisa ter um saldo mínimo de jeito nenhum. Uma das grandes vantagens da Vested é receber documentos fiscais sem burocracia, essenciais na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então, para tornar sua jornada de investimento nos Estados Unidos da América emocionante, compartilhe o link na descrição e comentário fixado para você receber um bônus de $10 e começar sua jornada na Vested. Então, se isso parece útil para você, vá em frente e baixe o aplicativo Vested do link na descrição. Antes de iniciar, aqui está um resumo do que ocorreu desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Primeiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. Conforme a UE, Reino Unido e Estados Unidos da América sancionaram a Rússia para paralisar sua economia e forçar a retirada. Terceiro, como mais de 40% do petróleo da Europa vinha da Rússia, a Rússia se aproveitou disso e começou a diminuir o fornecimento de petróleo. Como resultado, os preços do petróleo dispararam. Este gráfico mostra que o preço do petróleo subiu de $70 por barril em novembro, para mais de $116 em julho de 2022. Então adivinha, a Rússia estava ganhando mais dinheiro após as sanções do que antes das sanções, porque agora eles podiam vender menos petróleo a quase o dobro do preço. E se você se lembra, eu mostrei a você este gráfico no episódio do gás na Europa, onde o gráfico mostrava que a receita média da Rússia durante os anos normais de março a julho era próxima de $50 bilhões, mas em 2022 essa receita quase dobrou para mais de $90 bilhões. Então você vê a principal fonte de renda da Rússia, que é o petróleo, que ainda está rendendo a eles $20 bilhões todos os meses. Então, as sanções da Europa não estão ajudando em nada. Na verdade, estão repercutindo fortemente na Europa, e é assim que parece. A inflação no Reino Unido atingiu um recorde de 40 anos, agora em 2 dígitos. A Grã-Bretanha enfrenta aumento no preço dos alimentos, agravamento da crise de custo de vida e possível recessão. Um aviso do Fundo Monetário Internacional, intervenções do Banco Central, movimentos cambiais desordenados.
Agora, a libra britânica caiu para o seu nível mais baixo de sempre contra o dólar americano. O Reino Unido agora enfrenta o que parece cada vez mais uma crise financeira. Acredita-se que sabotagem esteja por trás de 3 vazamentos no Nord Stream, gasodutos de gás natural que conectam a Rússia à Europa. O Reino Unido anunciou um aumento de 80% nas contas de eletricidade e gás, agravando a atual crise do custo de vida. Essa é a razão pela qual a Europa e os países do G7 elaboraram uma estratégia na qual disseram que uniriam forças para formar algo chamado monopólio do comprador. Em palavras simples, juntos eles decidiram não comprar petróleo russo acima de $60 por barril. Agora, a questão é, por que eles simplesmente não proíbem o petróleo russo, já que 60% da receita de exportação da Rússia vem do próprio petróleo, certo? Então, se esses países pararem de comprar petróleo, a Rússia não terá dinheiro e a guerra pararia, não é? A Rússia, segundo o maior produtor de petróleo, responde por mais de 11% do fornecimento mundial, equivalente a cerca de 10 milhões de barris diários, e isso se traduz em 3 bilhões de barris por mês. Então, se você ver se a Rússia retirar 3 bilhões de barris de petróleo do mercado, isso criará uma escassez de 3 bilhões de barris de petróleo. Assim, a Arábia Saudita e outros países orientais se beneficiarão e subirão seus preços. Esta é a razão do preço do petróleo ter saltado para $100 por barril após a Rússia começar a cortar o fornecimento para a Europa. E de acordo com o JP Morgan, se o petróleo russo for banido e completamente retirado do mercado, o preço do petróleo disparará para $380 por barril. Imagine o impacto na economia europeia e britânica se o barril chegasse a $380, considerando que já foi abalada com $100 por barril. Então, a moral da história é que você simplesmente não pode retirar o petróleo russo do mercado. Esta é a razão pela qual o G7 e a Austrália criaram algo chamado Estratégia de Chamada de Preço, pela qual esses países escolheram o limite de preço para ser $60. Esse limite de preço foi estabelecido para ser baixo o suficiente e limitar a renda da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ainda é ligeiramente lucrativo para a Rússia, para que eles possam ser incentivados a continuar produzindo petróleo. O custo de produção da Rússia está entre $20 e $40 por barril, com lucro de $20 a $40 por barril. É como G7 e Austrália têm implementado a estratégia de colarinho de preço para controlar o custo do petróleo. Porém, pessoal, foi aqui que a Rússia formulou sua estratégia para preservar suas receitas de petróleo. E foi aqui que a Índia e a China vieram ao resgate da Rússia. Estamos proibindo todas as importações de petróleo, gás e energia russos. Após sanções do Ocidente, uma quantidade recorde de petróleo russo tem sido enviada para a China, Índia e outros países que incrementaram as compras por um preço mais baixo. Como hoje o terceiro maior consumidor de petróleo e gás do mundo. E nesse aspecto, bastante honestamente, vimos que a relação Índia-Rússia tem funcionado a favor. Então, se isso funcionar a meu favor, eu gostaria de manter isso. As vendas de energia da Rússia foram impulsionadas pela demanda da China e Índia e pelos altos preços do petróleo, apesar de exportar um pouco menos de petróleo. A China, maior compradora da tripulação russa antes da guerra, aumentou as importações. Este gráfico mostra que Índia e China são dois dos principais compradores mundiais de petróleo. Assim, ao começarmos a comprar petróleo da Rússia, obtivemos desconto e a Rússia aumentou suas receitas petrolíferas. E se você olhar para este gráfico, verá que a compra de petróleo da Índia da Rússia aumentou de menos de 1% para mais de 20% de nossa compra total de petróleo. E o mesmo ocorre com a China. Portanto, a exportação de petróleo da Rússia caiu de 10 milhões para 7 milhões de barris diários. Então, mesmo com o G7 estabelecendo um preço máximo, a Rússia ainda pode vender petróleo para a Índia, China e outros países, certo? Então a questão é, apesar do teto de preço, a Rússia ainda será capaz de ganhar dinheiro com a Índia e a China. Não é? Então a questão é, como esse teto de preço impedirá a Rússia de vender petróleo para outros países? Bem, é aqui que você precisa entender o monopólio superpoderoso dos países europeus na indústria global de navegação. Vejam só, pessoal, a indústria de navegação é um negócio muito intensivo em capital. Então, se você quiser cuidar de todos os elementos na cadeia de suprimentos, como navios, contêineres, manutenção de portos, seguro e armazenamento, você vai incorrer em bilhões de dólares apenas em capital de giro. Logo, se o mercado desabar, você vai à falência, razão pela qual existem empresas para cada um desses serviços, atendendo companhias de navegação globais. E essas empresas individuais em certos setores são um monopólio tão grande que você ficará chocado ao saber que metade de todo o petróleo russo transportado por mar é transportado em navios gregos e cerca de 95% dele é segurado através do grupo internacional baseado em Londres chamado Protection and Indemnity Clubs.
Aqui é onde o G7 aplicou um sistema extremamente complexo e rigoroso para evitar que outros países comprem petróleo russo por mais de $60 o barril. Para lhe contar sobre isso, este é um documento que vem diretamente do próprio governo dos Estados Unidos da América. Aqui, o ecossistema de partes interessadas é dividido em 3 níveis. O primeiro nível envolve corretores e comerciantes de commodities responsáveis por manter as informações de preço do petróleo enviado. E então, eles devem passar para os stakeholders de segundo e terceiro níveis. E os instrumentos de sua verificação serão faturas, contratos, recibos ou outra forma de comprovante de pagamento. No segundo nível de stakeholders, temos instituições financeiras que fornecem financiamento comercial, clientes, agentes de envio e navios. Essas entidades devem receber a atestação dos stakeholders de primeiro nível e passá-la para os stakeholders de terceiro nível. E esses stakeholders, ou seja, os stakeholders de terceiro nível, são os jogadores mais poderosos do sistema, que são seguradoras, resseguradoras e proprietários de navios. E é aqui que toda a atestação será escrutinada antes que o seguro ou serviço de embarcação seja dado à empresa de navegação. Então essas atestações não cumprem com as suas regras. O navio inteiro ficará sem seguro, o que torna este negócio extremamente arriscado. Logo, se essas empresas tentarem adquirir petróleo russo acima de $60, não terão seguro das firmas londrinas, nem contarão com os navios gregos. Logo, se a Índia e a China buscarem comprar petróleo acima de $60 o barril, ainda que o G7 não controle esses países, os corretores de petróleo e empresas de navegação indianas, necessitando de seguro, não comercializarão petróleo acima deste valor. Como resultado, o petróleo russo não pode ser vendido a mais de $60 por barril, mesmo na Índia e na China. O G7 e a Austrália estão sufocando as receitas petrolíferas russas para vencer a guerra econômica contra a Rússia. Agora, a questão é, este é o fim do jogo para a Rússia? Bem, adivinha? Na verdade, existem 3 grandes lacunas neste sistema de limite de preço que a Rússia pode usar de maneira inteligente para vender seu petróleo para países como Índia, China e Malásia. A questão é, com um sistema tão rigoroso e com países e empresas tão poderosos em jogo, como diabos a Rússia pode contornar essas sanções? E isso realmente tem uma explicação muito interessante. Então, vamos dar uma olhada nessas lacunas e então você entenderá como isso afetará a Índia. A primeira lacuna é algo que já foi descoberto pelo Irã, porque até eles foram sancionados. Eles desligaram algo chamado Sistema de Identificação Automática nos navios. Para aqueles que não sabem, esses são basicamente rastreadores de localização nos navios que podem dizer se esses navios estão vindo da Rússia ou não. E geralmente esses navios desligam seu sistema de identificação automática em uma zona infestada de piratas. Mas de repente agora, esses navios estão saindo do radar sem motivo algum. Todos. E após o início da guerra, essa atividade obscura entre os petroleiros de petróleo bruto afiliados à Rússia aumentou 600% em comparação com o período anterior à guerra. Após desativar a localização, a carga é transferida de navio para navio e o petróleo é levado ao resto do mundo. É por isso que é muito difícil rastrear se os contêineres estão vindo da Rússia ou não. Portanto, se o petróleo não for rotulado como russo, pode ser vendido a mais de $60 o barril, correto? Este é o primeiro hack que a Rússia descobriu. Em segundo lugar, a Rússia está construindo seu próprio mecanismo de seguro, por causa da matemática simples. Se a Rússia contasse com seguradoras europeias, teria que vender petróleo a $60 ao invés de $80 por barril. Então, considerando essa remessa de 10 milhões de barris, a Rússia perderá $200 milhões por dia, $6 bilhões por mês e $72 bilhões por ano. Então, mesmo que faça um investimento super pesado de $50 bilhões para fornecer seu próprio seguro, ainda terá um lucro de $22 bilhões, certo? É por isso que a Rússia está criando seu próprio sistema de seguro e até mesmo empresas chinesas estão fazendo isso. Então, o G7 só pode negar seguro a navios indianos com petróleo russo se possuírem seguro europeu, correto? Mas se eles tiverem seguro russo, ninguém pode impedir esses navios de vender petróleo a $70 o barril para a Índia. E por último, a Rússia anunciou uma proibição à exportação de petróleo para qualquer país que esteja cumprindo o limite de preço, o que significa que todos esses países terão que estar à mercê da Arábia Saudita e de outros países do Oriente Médio. E como eu disse antes, por que eles venderiam petróleo a $60 o barril, quando sabem com certeza que podem ganhar dinheiro com essa alavancagem? Portanto, a partir de 1º de fevereiro, com a proibição aplicada, o custo do petróleo deve variar de $70 a $80, podendo até atingir $100 o barril. Então, novamente, o propósito do teto de preço, que é obter petróleo barato, isso é completamente derrotado. E enquanto a Índia e a China continuarem comprando petróleo russo, apoiado por seguro russo, o segundo propósito, que é cortar a receita da Rússia, até isso é derrotado. O teto visa limitar os lucros petrolíferos russos e reduzir seu financiamento de guerra. Mas houve poucos sinais de que está funcionando.
Vladimir Putin diz que está proibindo a exportação de petróleo para nações selecionadas a partir de fevereiro. A proibição se aplicará àqueles países que implementaram um limite no que estavam dispostos a pagar pelo petróleo russo no início deste mês. O presidente russo prometeu reagir ao limite de preço do petróleo. Na terça-feira, ele emitiu por decreto presidencial, uma proibição de exportações, tanto de petróleo bruto quanto de subprodutos de petróleo, para países que participam do limite de $60 por barril. Isso inclui a UE, G7 e a Austrália. Esta é a história da guerra econômica entre a Rússia e os países do G7. Agora, a última pergunta aqui é como esse sistema inteiro afetará a Índia? Primeiro, como a Índia é uma diplomata nesta guerra, ambos os cenários são benéficos para nós. Se o limite de preço funcionar bem, conseguiremos petróleo por menos de $60 o barril, o que é ótimo. Nossa inflação estará controlada. O Reserva Bank da Índia poderá reduzir a taxa repo, diminuindo assim a taxa de juros do seu empréstimo habitacional. Abordarei isso mais profundamente depois. Mas por enquanto, tudo o que você precisa saber é que qualquer evento geopolítico afeta diretamente sua economia e a economia do seu país. Então, em primeiro lugar, não os ignore. E em segundo lugar, não continue me perguntando como a geopolítica está relacionada aos negócios. Em segundo lugar, a recuperação da coronavírus fez os preços do petróleo dispararem, afetando os lucros da Indigo e da SpiceJet. Assim, se os preços do petróleo caírem, será benéfico para todas as indústrias dependentes de combustível na Índia. Assim, o hiato de preços russo impacta diretamente toda a indústria aeronáutica indiana. E ao mesmo tempo, se o preço do petróleo subir, então a inflação vai disparar, a taxa repo vai subir e os bancos vão cobrar mais juros. Eventualmente, as empresas de construção verão uma queda nos lucros. Em terceiro lugar, se o limite de preço não funcionar, ou a Rússia continuará vendendo petróleo no mercado negro, ou a UE e os Estados Unidos da América irão ao Oriente Médio, e eles aumentarão o preço do petróleo, e isso fará os preços dispararem para a Europa. Enquanto isso, a Rússia pode continuar ganhando dinheiro da Índia e da China. Então isso novamente dá à Rússia uma vantagem de receita mensal de $20 bilhões para 2023. E por último, estou anexando todos os materiais de estudo, juntamente com as restrições de limite de preço e documentos para ajudá-lo a entender melhor essa guerra econômica. Então passe por eles e me diga o que você acha. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para apoiar nosso trabalho, porque isso realmente ajuda o algoritmo do YouTube. Para mais estudos de caso de negócios e análises políticas, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.